Olá, estamos aqui com mais um podcast do EDEC, Escola de Desenvolvimento de Habilidades e Educação Comportamental. E você, colega, você sabe como a psicologia pode contribuir para tornar um ambiente mais saudável, seguro e sustentável dentro da sua empresa, dentro da sua organização? Pois é, estamos aqui hoje com uma psicóloga muito especial, a Regina Macedo. Ela tem uma grande experiência nessa área e ela vai compartilhar seus ensinamentos e sua experiência com a gente. Vamos lá? E aí, olá, Regina, tudo bem? Tudo bem, que prazer estar aqui com você, professor Eliomar, para falar desse tema que é tão importante para a gente. Ah, muito bacana. Regina, deixa eu te falar, e aí, como é que hoje, né, nós temos, as empresas têm um gap muito importante que é, realizar sua produção sem ocorrência de acidentes, né? E a gente percebe que tem muito tom comportamental. E aí, Regina, como é que hoje você interpreta, né, essas ações? Como é que você vê as iniciativas? Como que a psicologia hoje está situada dentro desse desafio aí para ajudar o SESMIT? Bom, a gente percebe que o desenvolvimento empresarial tem acompanhado mudanças também sociais e os conhecimentos científicos, inclusive na área de psicologia, pedagogia, educação, neurologia. E é tão importante que a gente perceba que quem constrói a empresa são as pessoas, né? Então, a gente está falando de indivíduos, a gente está falando de seres humanos, e com isso nós temos uma mudança no paradigma da administração. As empresas elas já estão mais atentas que a dimensão humana ela é relevante e impacta diretamente na condição, qualquer seja a condição da produção e também a condição da segurança. Então, a psicologia vem realmente contribuindo nesse sentido. Você acredita que o empresariado capixaba, né, e até brasileiro, ele acordou, né, para investir nesse segmento, ou seja, na área de educação comportamental? Acredito que a gente ainda tem algumas discrepâncias, né? Isso é natural do nosso mercado, porque nós temos padrões de empresas diferentes, nós temos negócios e segmentos diferentes, mas no geral o que eu percebo, Eliomar, é que as empresas elas têm realizado um investimento um pouco maior e têm tido uma atenção mais relevante em torno das questões humanas. Isso não é um movimento só capixaba, naturalmente, isso já vem de uma importância internacional, outras realidades culturais também estão navegando na mesma direção. Isso é muito importante para a gente, porque traz, além do aperfeiçoamento das práticas empresariais, o resultado voltado também para a qualidade de vida no trabalho. Ou seja, pessoas, né, é fundamental, né, processos e pessoas, né? Então tem dois segmentos aí, processos e pessoas, né, se interagem fortemente aí para poder gerar o resultado, né? E o grande desafio realmente é o resultado, né, seguro, né? É isso que nós estamos discutindo hoje aqui. E, Regina, com a sua percepção, né, com a sua vivência, você tem uma experiência fantástica, né? A gente já conhece aí, né? Qual é o papel hoje, né, do psicólogo dentro das organizações para que realmente conseguimos efetividade, né, na educação comportamental? Então, a gente tem uma mudança de cenário em relação à visão do que é o trabalho do psicólogo. A formação do profissional em psicologia, ela é muito ampla. Então, o nosso conhecimento, ele abarca e agrega outras condições, conceitos como a antropologia, a sociologia, a história, a administração, a pedagogia. Então, a gente precisa ter uma compreensão mais ampla sobre o ser humano. Dessa forma, inicialmente, a inserção do psicólogo nas empresas acontecia principalmente no processo de recrutamento e seleção, que é extremamente importante e a gente precisa voltar a esse assunto também, Eliomar. Mas a posição do psicólogo hoje, ela é extremamente estratégica. E eu não digo só como um business partner, eu falo também em todas as áreas. Na área de saúde, segurança e meio ambiente, é fundamental que a gente tenha um olhar multidisciplinar. E o psicólogo, ele contribui com um trabalho voltado para a compreensão humana e para poder atingir os resultados esperados. Então, olha só, um segmento, né, que no caso é você aí, ó, estudante de psicologia, né, que está assistindo esse podcast agora aqui do EDEC, olha aí uma
uma dica aí, né, Regina? E é recente, sabe, Eliomar? Então, muitos profissionais ainda não percebem a imensidão de oportunidades que nós temos na área de saúde, segurança e meio ambiente para o trabalho do psicólogo. Não só o psicólogo, uma equipe ampla, a gente pode incluir também o papel do pedagogo, o papel do serviço social, que são assuntos e interfaces relevantes para a condição de trabalho adequado e para que a gente consiga não só ter um trabalho humanizado, um trabalho seguro. Uhum. E com essa dinâmica, né, hoje do mundo corporativo, do mundo produtivo, né, o relacionamento, por mais que a TI, né, a informática, né, separou um pouquinho, mas o relacionamento, né, é de suma importância, né? E hoje a gente percebe, né, sabe, Regina, que as empresas, elas admitem as pessoas em cima do currículo, em cima da experiência, em cima da competência técnica. E a maioria das demissões acontece parte comportamental. E muitas vezes por falta de inteligência emocional. Nós temos, inclusive, aqui um best-seller da inteligência emocional, né? Aqui você conhece muito bem. Nosso Daniel, livro de cabeceira da inteligência emocional. Daniel Goleman, que fala fortemente, né, da inteligência emocional, né? E assim, é um fator hoje que é diferencial para o sucesso das organizações, né? E como é que você enxerga isso, né? Essa inteligência, a tratativa dessas inteligências emocional dentro das organizações? Bom, então, no sentido social, se a gente for fazer uma ampliação desse conceito, sim, infelizmente nós temos uma sociedade que é uma sociedade adoecida, uma sociedade ansiosa. A ansiedade está cada vez, né, batendo no topo, né? E aí nós temos até brilhantes pensadores que falam sobre isso, como o Zygmunt Bauman, que fala em torno desse imediatismo, dessa aceleração, desse excesso de produção mental e também da forma que a gente tem se relacionado, que cada vez está uma forma mais superficial, sem aprofundamento, muita cobrança. Esse impacto todo que a gente tem na dimensão humana, ele também tem que ser considerado nas organizações, inclusive, porque voltando àquele assunto lá da entrada, né, do Sim, colaborador na empresa, a gente não vai receber o colaborador ideal. Nós recebemos pessoas com problemas, com gaps, com dificuldades de compreensão, às vezes até cognitivas, quando a gente está falando de chão de fábrica, né? E a gente precisa modelar essas pessoas para o nosso trabalho. Então, o processo de desenvolvimento humano, ele também acontece no ambiente empresarial, porque as instituições, elas têm esse trabalho de formação cultural. Eu acho que a nossa maior dificuldade é porque esses conceitos que para a gente fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, como inteligência emocional, como falar de competências, como falar de perfil, né, de motivação, esses conceitos não são trabalhados socialmente. Então nós trazemos pessoas muitas vezes imaturas emocionalmente. Muito capacitadas intelectualmente, muito capacitadas tecnicamente, mas pouco capacitadas em sua inteligência emocional. Então, esse é o nosso desafio. E a gente não tem ainda uma receita pronta, não tem uma receita milagrosa, e a gente precisa adaptar o nosso trabalho à realidade de cada empresa, ao cada planejamento estratégico, cada visão cultural, e que essa visão cultural, inclusive, ela é multifacetada, porque dentro de uma mesma empresa nós temos muitas realidades. Muito bem. Sobre os acidentes, né? A gente percebe, né, que ninguém quer se acidentar. Ninguém. Né? Se você olhar assim, não, eu quero me acidentar. Não. Mas os acidentes estão acontecendo. Aí a gente fica perguntando assim, poxa, por que nós toleramos o risco, né? Por que nós estamos no volante e, de repente, toca o celular, você fica lá dirigindo e, ao mesmo tempo, atendendo o celular? Por que a gente, né, vê uma faixa de pedestre mais distante, a gente, para cortar, né, ganhar tempo, às vezes, a gente não tem o hábito de... Não, é de suma importância atravessar na faixa de pedestre. Por que
Por que nós toleramos o risco? Você tem uma leitura, alguma coisa nesse sentido para compartilhar com a gente? Então, a gente pode fazer uma análise até aprofundada, se baseando em várias teorias, em várias evoluções que a gente pensa na área de saúde, segurança e meio ambiente. O que a gente consegue refletir que é mais predominante Sim. é porque as pessoas elas trazem essa cultura que é uma cultura reativa e uma postura egóica, uma postura dependente também. Então, veja bem, Eliomar, a gente está falando de uma sociedade onde o sistema ali ainda é muito patriarcal. E que nós temos uma cultura muito dependente, ou seja, você transferindo isso para uma realidade de empresa, você ainda tem uma dependência muito grande da liderança, do patrão, do chefe. Ou seja, vamos só... Então, para tornar um ambiente assim, saudável, seguro, sempre depende de alguém, nunca depende do empregado. O empregado, se ele vê uma situação de risco, ele pode falar, nossa, ninguém vê isso não, ninguém vai... Ou seja, ele não se manifesta com relação ao risco, por causa dessa dependência. Então, é isso que a gente gostaria que a gente trabalhasse de uma forma diferente, porque a responsabilidade é de todos. Mas aí a gente precisa fazer conexão com um assunto muito importante. Além dessas questões que a gente citou, qual é o papel de cada um? Isso é realmente internalizado? Muito Existe bom. um senso de pertencimento, de propósito? E aí a gente pode falar de várias outras relevantes, como a segurança psicológica, o papel da liderança. Que liderança é essa? Se é uma liderança que incentiva realmente o protagonismo de cada um, ou se ela incentiva a dependência. Se a gente está calcado numa educação empresarial, que é uma educação para desenvolver a questão cultural, comportamentos, propósitos, valores, para fazer um alinhamento, ou se a gente tem uma educação empresarial que é voltada só para a questão técnica, para a execução da atividade, que são dimensões extremamente importantes, mas elas são complementares. Então, acredito que a gente precisa ter um olhar muito importante sobre o desenvolvimento da liderança. Esse é um ponto fundamental, porque a liderança, enquanto poder de influência, enquanto poder mobilizador e dinamizador, vai conseguir muitas vezes mudar essa frequência dos seus colaboradores, desde que contrate as pessoas adequadas, que também tem isso. Você sempre bate lá naquela tecla. O Mas processo bem, começa lá. Começa lá. Contratação. Então, só um ponto, você me lembrou um livro do Jack Welch, né? Estudei alguns anos atrás, sobre Jack Definitivo, né? O Jack Welch. Amo também, outra cabeceira. Ele pegou uma empresa, né? Entrou com 13 bilhões de dólares e transformou ela em 492 bilhões de dólares em 20 anos como CEO. E aí, o que acontece? Ele fala uma coisa interessante, que ele justamente, você bateu na tecla desde o início do nosso podcast, a questão da importância da contratação. E ele fala o seguinte, pessoas certas, lugar certo, faz a maior diferença do mundo. Se você pode ter uma excelente estratégia, você pode ter um excelente negócio, mas se você colocar pessoas com pouca habilidade, né, descomprometida, né, e ele vai falar que o resultado é medíocre. Entendeu? Então, assim, por isso que ele sempre focou na sua liderança. Ele cuidava pessoalmente da sua liderança, que a liderança dele cuidava do resto. E aí, você falou uma coisa que me chamou a atenção, e acho que chamou a atenção também do público que está vendo a gente aí. Segurança psicológica dentro da organização. O que é isso? Divide com a gente aí essa questão da segurança psicológica, Regina. É um conceito que ele é relativamente novo, mas a situação, o que a gente observa não tem nada de novo. Então, nesse processo de humanização das empresas que a gente vem passando nas últimas 3 décadas, principalmente, existe uma observação muito grande em torno da capacidade do colaborador dele poder se expressar. Se ele tem um ambiente que é um ambiente que facilita que ele seja autêntico, se é um ambiente de medo. Então, veja como esses conceitos estão ligados à liderança, não é? Completamente. E com a cultura da empresa. Porque a liderança aqui, ela trabalha, né, cria um ambiente, né, onde o empregado ele pode se manifestar
de maneira autêntica, né? Sim, e a gente tem que lembrar os exemplos que a gente tem, não só em literatura, exemplos também. A gente poderia falar sobre o exemplo do Nelson Mandela, o exemplo do Malcolm X, o exemplo do Martin Luther King, o exemplo do Gandhi. O que são esses líderes transformadores? Será que eles pegam pessoas que estão realmente prontas? Será que aquela equipe, aquele Dream Team, será que você tem uma equipe perfeita? Então, a gente precisa reforçar o papel da liderança nesse sentido dele confiar e acreditar na capacidade das pessoas. Eu queria só fazer um parêntese, Eliomar, que é uma observação que eu acho que ela é construtiva para o empresário. Muitas vezes o que a gente observa também é que existe um desenvolvimento e um investimento muito grande nas pessoas que estão no nível mais executivo, em cargo de liderança. E existe um esquecimento das pessoas que estão no nível médio, que estão lá na função operacional. E a gente precisa interpretar que essas pessoas, elas são o futuro da empresa. Então, a gente tem que se preparar melhor para os processos de desenvolvimento de futuros líderes, preparar melhor para o processo de desenvolvimento de liderança, de carreira, e não subestimar também a capacidade das pessoas. Porque a pessoa não tem que, pelo cargo dela, ela está presa simplesmente ao que ela executa. Então, a gente tem uma capacidade intelectual que muitas vezes ela é desvalorizada. E eu acho que o líder certo, ele consegue desempenhar esse papel também, de desenvolver as pessoas no sentido de acreditar no potencial delas. Isso, quando a gente fala de psicologia positiva, a gente traz esse conceito também. Martin Seligman, né? Pois o que nós temos de melhor que a gente pode aperfeiçoar e aprimorar? Então, ninguém tem que estar limitado, enquadrado numa caixinha. Mas a gente precisa ter a mulher e o homem certo no lugar certo. E isso é uma questão também de visão do líder. Já vi líderes transformarem talentos dentro de empresa simplesmente modificando a função, modificando o papel. Isso pode ser feito. Pois é. Mas como é que, assim, nós percebemos claramente que o processo hoje nas organizações de ascensão de liderança é meio complicado. Por quê? A gente tem percebido que eles classificam pessoas como líder, um excelente técnico, seja eles técnico mecânico, técnico elétrico, um engenheiro mecânico, elétrico, civil. Ou seja, pega uma pessoa dessa e transforma ele em líder, sem nenhuma capacitação de uma liderança genuína e verdadeira. É preocupante isso, porque a vida toda ele aprendeu para ser engenheiro, a vida, né, desde do mundo acadêmico dele até, né, a prática dele lá. Existe a disciplina de liderança? A gente sabe que existe, como segurança do trabalho agora existe, né? Mas são disciplinas que não têm assim tanta profundidade, né? Não tem um trabalho, uma habilidade forte da pessoa. E aí veio que agora você falando sobre isso, né, o papel do líder, né, de modelar e tal. Nós tivemos alguma iniciativa no 38BI lá, né, com o comandante Penalva lá, né, um abraço, comandante. E eu tive um aprendizado muito legal lá com eles, né. A maioria dos oficiais de comando deles é da AMAN, e a AMAN, o cara estuda 5 anos para comandar. Olha só. Existe um investimento, 5 anos para ele liderar. E aí, inclusive, tem uma frase lá, né, muito forte, assim, cadete, irás comandar, aprender e obedecer, né? Então, 5 anos de preparação para comandar. E aí, quando você quer um supervisor de produção, um supervisor de elétrico, mecânico, você não tem esse espaço de preparação para líder. Pega uma pessoa tecnicamente com mais profundidade técnica, né, e classifica ele como líder. E aí, o que isso acontece? Essa é uma realidade que a gente tem também em razão do mercado, Eliomar, porque nós não temos pessoas que passam por esse desenvolvimento e a gente não tem essa estratégia curricular desde a questão da capacitação profissional. Embora esse gap está sendo corrigido por escolas como
a escola do Senac, do SESI, é uma atenção muito grande do sistema Findes, mas a gente entende realmente que tem essa dificuldade de você pegar uma pessoa que tecnicamente ela responde, atende. Então, vamos dizer, nós estamos falando das hard skills, né? Uhum. Mas essa pessoa ela não está preparada para a liderança. E aí, sabe o que me preocupa? Sim. Eu vou colocar um ponto Fica à fundamental vontade, aqui. Compartilhe com a gente. A gente tem uma expectativa do empresário sempre de que existe uma solução pronta e mágica. E eu não acho que a gente vai ter uma resposta positiva a médio e longo prazo se a gente não fizer realmente uma conexão disso com vários pontos da empresa, inclusive a questão cultural, a questão comportamental passa por uma transformação e a gente não pode pegar um mesmo trabalho, por exemplo, você falou do desenvolvimento de lideranças, então deixa eu fazer uma crítica um pouco pontual. Você não pode pegar o mesmo processo de desenvolvimento que funcionou numa empresa e você levar para outra empresa. Uhum. A gente que trabalha na área de consultoria interna e consultoria externa para desenvolvimento humano, a gente sabe disso. Eu tenho que entender a sua realidade. Eu tenho que entender a sua empresa. E isso leva tempo. Então, a gente não tem uma solução mágica. Eu acho que muitas vezes a ansiedade do empresariado é que, olha, o consultor, ele chega aqui também, ele resolve, seja um consultor interno, externo, educador. Ele quer uma pílula dourada chegar e lá e pá. Não existe. O que existe é um trabalho em conjunto, multidisciplinar, que envolva várias áreas da empresa no mesmo objetivo, porque desenvolver pessoas é estratégico, reduzir acidentes de trabalho é estratégico, é necessário. E mais do que importante, e a gente percebe que quando a gente está falando do desenvolvimento humano nas organizações, a gente está falando também de aumentar a capacidade produtiva, de melhorar a lucratividade, de reduzir o turnover, de reduzir o absenteísmo. Então, a gente conseguindo desenvolver o que tem de melhor nas pessoas e tratar bem das pessoas, a gente vai ter resultado produtivo, não só na redução ou no zero acidentes, que é o nosso foco de trabalho. Pois é, né? Isso aí é um desafio zero. E essa liderança pode ser desenvolvida? Pode ser desenvolvida. A gente não pode rotular a capacidade de ninguém, muito menos rotular ou ter preconceito por área. Então, eu conheço pessoas de vários tipos diferentes. A gente percebe, por exemplo, pessoas da área de exatas que estão totalmente voltadas para uma humanização no trabalho, que não se perderam, né, na questão simplesmente racional, objetiva, numérica, porque o ser humano é emocional também. Tem outras facetas, é fisiológico também. Tem sentimentos, né? Sentimentos. E reações. E a inteligência emocional é justamente a construção disso, da capacidade de você lidar com as adversidades, lidar com o estresse, lidar com a ansiedade, sendo uma pessoa produtiva e de falso relacionamento. Então, a gente pode desenvolver, mas receita pronta não tem. Deixa eu fazer uma perguntazinha aqui. Um colega, né, uma vez me abordou e falou, né, para me fazer essa pergunta aqui no podcast, né? Opa, e vai vir para mim essa pergunta? Vai sim para você, você foi sorteada. Ah, então tá bom. Assim, eu acho que todo mundo na vida, né, teve líderes genuínos e verdadeiros, mas teve chefes. Né? É verdade. E chefes pesados. A pergunta dele, o chefe adoece o empregado? Vou te responder de outra forma. O chefe já está doente? Muito bem. Porque pessoas doentes adoecem outras pessoas. Então, quando a gente faz o nosso trabalho da psicologia na corporação, a gente tem essa atenção também para a questão da saúde mental. Como é que está a saúde das pessoas? E isso está, com certeza, diretamente relacionado ao conceito de segurança psicológica. Então, as pessoas elas têm que ser cuidadas, elas têm que ser valorizadas, elas têm que ser motivadas. Isso é o papel da empresa, isso é o papel da gestão de pessoas e é o papel de toda a liderança. O que acontece é que, muitas vezes, a repercussão dos investimentos vai toda em função da produção. E aí, esse adoecimento da pessoa não é unicamente responsabilidade dela. Então, eu acho que a gente tem que parar de responsabilizar só uma pessoa. Acontece um acidente, a culpa é do empregado que se acidentou? É só isso?
Então é fácil, manda embora, contrata outro que acaba o acidente, não é? Bem, Se isso resolvesse, então com certeza um chefe adoece uma equipe e, digo mais, compromete o resultado da empresa. muito bom, olha aí. Viu? Você que está nos assistindo, a resposta foi dada aí para um especialista. Ó, o chefe é doença, aí, não só uma pessoa da equipe, mas a equipe inteira. Muito bem. E muitas vezes ele está precisando de ajuda, né, Regina? Sim. Ele está precisando de ajuda. Às vezes a gente precisa de um direcionamento, ou às vezes uma escutativa, alguma coisa nesse sentido. Né? A gente tem que equilibrar algumas questões. Então, muitas vezes parece que a fala de um consultor pode ser um pouco dura. Às vezes a gente pode orientar o empresário a ele fazer uma demissão mesmo. Porque se você fez um bom processo de desenvolvimento, e vamos pensar lá, desde a contratação, fez um mapeamento de competências bem feito, colocou a pessoa certa no lugar certo, deu todos os recursos, remunera bem, tem um bom programa de benefícios, um ambiente que é um ambiente adequado, e essa pessoa não faz a parte dela, você não tem outro jeito. Você vai ter que demitir. Agora, se a empresa ela faz o seu meia-culpa e ela sabe que ela tem que se ajustar, é um outro caso. Então, a gente tem que equalizar, que todos têm responsabilidade. Mas aí me veio uma outra questão. Como é que está o nosso propósito com o trabalho? Deixa eu te falar sobre uma coisa que aconteceu recentemente, um treinamento que eu estava dando. E eu queria verificar o que estava na cabeça das pessoas. Eu perguntei, por que você trabalha? Por que você trabalha? Eu ia falar assim, para pagar as contas. Sim. 100% das pessoas, não, minto, 100% não, porque teve uma moça que ela falou diferente. Mas a grande maioria respondeu que trabalha para pagar conta. Então, veja bem, a gente não está falando de trabalho, a gente está falando de emprego. A pessoa está empregada, ela recebe o salário, ela paga a conta. Veja como que isso está distante do propósito da empresa. Como é que a gente vai amarrar essas pessoas num comportamento que esteja engajado com os valores da empresa? Porque se a pessoa trabalha só pelo salário, ela não tem propósito, ela não tem sentimentos de dono. E muitas vezes está totalmente desalinhado com o propósito da empresa com a qual trabalha. Às vezes ele faz um discurso de alinhamento para ser aceito, né, naquele ambiente de trabalho, num processo produtivo. E veja bem, a crença dele vamos lá completamente nos diferente. autores. Se a gente for falar de teoria motivacional, salário é importante? É. O salário, ele compõe a importância de atendimento das necessidades básicas, fisiológicas, que a gente está falando de Maslow. Agora, se você for falar de Hertzberg, ele fala o quê? Que o salário, ele não motiva, mas ele desmotiva. Então, também, se você não tem um salário, um programa de benefícios suficientes, você vai ficar desmotivado. Mas não é isso que cria sentimento, pertencimento. Então, a pessoa estar empregada, Sim. ela estar numa empresa, não significa que ela vestiu a camisa. Significa que ela está pagando as contas. Muito bom. A gente viu aqui agora recentemente aqui, ó, com o nosso cinegrafista aqui, o Bruno aqui, ó, todo detalhista aqui com a gente, coloca assim, faz aquilo, tal. A gente percebe o sentimento de dono que ele tem. De dono. E o líder dele está bem distante daqui, né? Ele está olhando aqui para a gente. Cuida com os detalhes, né? E aí o que você vê? Que a pessoa ela tem um enlace genuíno com o que ela está fazendo. E ela quer fazer o melhor que ela pode. Mas provavelmente, por trás de um colaborador assim, você tem um líder. Porque se você tem um bom líder, o líder vai despertar o desejo de fazer o melhor. E aí, Bruno, você tem um bom líder, ele... Sem detalhes, tá? Que ele respondeu aqui. Mas tem sim. Tem um Mas líder não é assim que a gente percebe? Então você estava falando dos nossos amigos lá do Exército, que trouxeram várias lições para a gente. Como que eles conseguem engajar a tropa deles? Então eu acho que a gente tem que perceber a mudança no cenário. As pessoas elas não aceitam mais simplesmente uma voz de controle e comando, trabalhar por punição. Sim. A gente tem que sair dessa esfera antiga. Tem que ter um sentido, né? Sim, eu estava lendo aquele livro do Sonho Grande,
né, da construção daquela mega corporação que foi o grupo da Ambev, e a gente vê que as receitas que eles tinham para 30 anos atrás simplesmente não funcionam para hoje. Se ressignificaram muito bem. Exatamente. Então, a gente não pode pegar uma resposta antiga que dava certo lá atrás, uma liderança que dava certo há 20 anos, e achar que essa liderança vai funcionar hoje. Então, a gente precisa também reconstruir o nosso papel. Muito, muito legal. Por quê? Por que a resposta que dava na década de 80, né, 90, a resposta hoje não está condizente com o dia Não atual? funciona Porque, mais. olha, eu tenho um professor que eu fiz quando eu fiz mentoria em São Paulo, e ele escreveu esse livro aqui, que foi o Sidney. Olha só, choque de gerações praticamente. Nós estamos na geração Y, geração X, que é a minha geração, e tal. Ou seja, nós fomos criados, né? Nós temos habilidades e percepções diferentes, os anseios diferentes com a geração, né, digital que hoje nós temos aí. As gerações mudaram e a gente tem uma sociedade que ela está mudando de forma muito rápida. Então, a gente tem o reflexo também do uso da tecnologia, o reaprendizado que a gente tem com as reconexões, com a educação. Então, como que a gente consegue fazer uma educação em ambiente virtual que seja uma educação de qualidade? Como é que a gente consegue criar propósito e trabalho de time, sentimento de pertencimento com pessoas trabalhando em home office? E aí, né, gente, interessante, né, que você me fez pensar, né, sobre as entregas, né? Aí a gente tem uma ideia de o que é resultado. Resultado é o telhado feito, o chão batido. Então tem aquela entrega que é o produto final, mas não. É tudo isso, mas de maneira harmônica, né, de harmonia com a comunidade, né? Tudo isso, as entregas hoje, o desafio da liderança contemporânea, fazer as entregas, o resultado vem, né, o piso batido, o telhado, o andar construído, tudo, mas com harmonia com a comunidade, com custo competitivo, né? Com a saúde integral, né, dos empregados, né? Então, sem sangue. Sim, o desafio é esse, é o e com como. meio ambiente, né? Com meio ambiente, né, preservado, né, e melhorado. Então, resultado não é só mais volume. O volume também está inserido. Mas o resultado hoje do líder contemporâneo realmente ele é um conjunto de entregas, e não só isso. E ressignificar isso é o grande desafio. E o que você acha sobre a educação continuada comportamental? Ele surte efeito? Surte, e é o que a gente precisa fazer. Agora, adaptado à realidade da empresa e à realidade também cultural. Então, você imagina, você que trabalhou no Pará, né? Vamos dar um exemplo. A gente tem um extremo do país que tem sua realidade cultural, que tem suas necessidades. Então, a gente tem até que adaptar o nosso perfil. Em grandes companhias, isso é um grande desafio. Porque a companhia se conecta por um fio condutor do seu planejamento estratégico, das suas narrativas, das suas prerrogativas, e isso precisa também ser adaptado. Então, essa liderança que a gente está falando é uma liderança possível, mas, antes de tudo, tem que ser uma liderança praticada dentro da sua realidade, acompanhando as mudanças, não só geracionais, as mudanças tecnológicas, atendendo aos anseios. Então, quando a gente está falando dessa mudança de gerações, o conflito que a gente tem interno, ele também tem que ser atendido. As empresas hoje, elas estão percebendo que estão trabalhando com pessoas diferentes. Sim. E que a gente precisa atender as pessoas. Então, teve uma mudança nessa lógica. E o que começou a fazer essa mudança, você sabe o que foi? Foi a questão da inclusão. Quando as empresas elas começaram a atender a lei de cotas, a necessidade de trazer pessoas com deficiência para as corporações, elas começaram a perceber que o necessário é que a empresa esteja adaptada para receber as pessoas, e não o inverso. Não é você pegar uma pessoa e modelar para aquela caixinha. Então, isso serve para tudo, e esse conceito se tornou abrangente. Como que nós recebemos pessoas diferentes, homens, mulheres, pessoas da faixa de 20 anos, de 60 anos. Todos ali no mesmo ambiente Todos produtivo. No mesmo ambiente. Com lideranças diferentes, o mesmo diretor, eu te garanto que ele vai ter líderes, ele vai ter gerentes, ele vai ter coordenadores e supervisores que podem proporcionar resultado, mas com uma liderança totalmente diferente uma da outra. Conectados com o mesmo propósito, mas exercitando a liderança que é necessária para o seu time.
O que a gente precisa é que as pessoas elas estejam abertas realmente ao conhecimento. Isso é fundamental. A capacidade, uma das grandes habilidades da liderança, tá? A capacidade de reaprender. Reaprender. Bernardinho é um exemplo claro sobre isso. Nós falamos adaptar, entender a sua realidade e exercitar com muita franqueza seu poder de humildade. Excelente. Porque a nossa humildade que vai fazer com que a gente corrija o que deve ser corrigido, que a gente consiga perceber o nosso grau de responsabilidade, independente da situação que a empresa se encontra. Porque tudo tem jeito. A gente tem saltos gigantescos na história da administração. E é necessário que a gente faça o nosso para casa. Agora, se a gente não tiver também a nossa força de vontade, o nosso querer, a gente também vai ficar paralisado no tempo. Muito bem, muito bem. Olha aí, tá curtindo o nosso podcast? E aí, para a gente trilhar a reta final aí, Regina, na sua percepção, como é agora os próximos desafios da psicologia dentro do mundo do trabalho agora? O que vai vir aí para a psicologia? Qual o desafio dela aí para esse ambiente aí produtivo que nós estamos passando aí? Então, como a gente citou antes, esse conceito da segurança psicológica ele tem que cada vez ser mais dinamizado. É muito importante que as empresas estejam atentas a construir um ambiente que seja mentalmente saudável para as pessoas, Excelente. Porque as pessoas já estão vivendo sobre questões de estresse muito profundos. A gente está vindo de uma situação de pandemia, de perdas, né? E de readaptações. Isso tudo. E a gente sabia que ia causar. A pandemia impactou bastante, né? Impactou bastante mentalmente, culturalmente, emocionalmente e também todo o formato de trabalho das empresas. Então, no sentido geral, não traçando para nenhum negócio, mas as empresas elas têm que absorver um papel mais multidisciplinar. Acho que o desafio da psicologia também é levar o seu conhecimento para todas as áreas, adaptando para o cenário e para a realidade. Então, a gente falou que a psicologia na saúde e segurança, ela é um conceito relativamente novo, mas a psicologia nas empresas não é. Então, dentro da própria empresa, acho que conectar com a parte de desenvolvimento humano, com a parte de saúde, com a parte estratégica de gestão, fazer esse trabalho de conexão. E o desafio, não só da psicologia, mas acho que o desafio do empresariado é compreender que todos esses níveis têm importância e conectar suas áreas. Então, saúde, segurança, meio ambiente, não é um assunto só do pessoal de SESMIT, nem o pessoal do SSMA. É um assunto relevante para todos nós e de impacto social, como você falou muito bem. Muito bom, muito bem. Estamos entrevistando aqui, né, praticamente participando aqui do nosso podcast aí, do EDEC, Regina Macedo, uma psicóloga bastante experiente, né, com bastante profundidade técnica, muito, muito bacana, né? E aí, antes de nós finalizarmos, né, o nosso podcast, qual o conselho que você daria, né, para os líderes e depois, né, primeiro eu quero que você faça um conselho para os psicólogos, o pessoal que está em processo de formação, dá um recado para eles aí, direto aí, o que você, qual a sua sugestão, o seu conselho para entrarem dentro dessa linha da psicologia? Eu acho que o meu conselho... Não, fala para eles lá, diretamente para eles lá. Como professora mesmo, acaba sendo amplo para todo mundo. Estudem. Porque uma vez que você estuda, e não interessa realmente o que você está estudando e como você está estudando, mas você precisa ampliar o seu conhecimento, a sua capacidade, o seu aprendizado. Liderança é estudo também. O líder não nasce líder. Ele se transforma, ele se forma. E o poder da sua vontade, a sua disciplina, que vão fazer sentido para onde você quer chegar. Então, não existe resposta pronta imediata. A gente tem que parar um pouco com a preguiça intelectual, de não querer ir além, ou de se acomodar onde está. Não tem problema nenhum onde você está, se estiver bom para você, mas se você tiver algum lugar que você quer chegar, se você quiser melhorar o seu trabalho como líder, como psicólogo, você precisa se preparar e se atualizar, e estar sempre engajado no que está acontecendo e ter um olhar amplo. E mais do que nunca, gente, a flexibilidade. Ser flexível e humilde para as mudanças, porque elas estão acontecendo todos os dias.
Excelente, excelente. Né? Me vem em memória aqui, né? Um filósofo alemão, em 1910, né? Ele falava assim, a verdade de hoje é o absurdo de amanhã. Né? A verdade Perfeito. de hoje é o absurdo. Hoje que nós encontramos, achamos que é verdade, que há alguns anos nossos netos vão falar, nossa, que absurdo, vovô, vovó. Porque é essa transformação, né? essa aceleração, né? do conhecimento que está, né? tá crescendo de maneira exponencial. E deixa eu só muitas vezes fazer as um pessoas não estão toque preparadas para aqui. isso. Pode falar. Eliomar, desculpa te interromper, mas é muito importante que a gente não rotule pessoas. E o fato de você estar em desenvolvimento e aprendizado não depende nem da geração e nem da idade. Isso é uma coisa muito importante para a gente falar. Então, uma das questões que tem mudado no cenário, no mercado de trabalho, é a valorização dos sêniors. A valorização da pessoa que tem mais de 40, mais 50, mais 60. Então, não só uma pessoa que tenha mais idade e experiência, ela precisa continuar se aperfeiçoando, estudando, e ela tem capacidade, mas o jovem também. E nós temos exemplos de pessoas que estão na sua total capacidade produtiva com mais de 60, não tem problema nenhum, e às vezes muito mais motivado e dinamizado e atualizado do que um jovem. E a gente também tem jovem que devia estar na plena capacidade de aprendizado, na vontade de se desenvolver e que também está parado, e que também está acomodado. Eu fui num evento do Mário Sérgio Cortella, né, e ele falou assim, se afaste das pessoas velhas, né? E se aproxime das pessoas idosas. Foi um choque, né? Na plateia inteira. E aí depois ele deu sentido, né? Se afaste das pessoas velhas. Ele falou que, assim, as pessoas velhas, ele compara, vamos supor, uma cadeira que você compra com um preço, daqui a alguns anos vai ter que vender porque ela está desgastada. Um carro você compra por um preço, ela vai envelhecendo, ela perde valor, vai vender por outro preço. E aí sucessivamente. Agora, ele falou o seguinte, se as pessoas velhas, justamente aquela pessoa que senta na cadeira e fala, não preciso mais aprender, não preciso, ou seja, ela vai ficando para trás a respeito disso aí, ou seja, ela vai perdendo no seu espaço, porque pessoas que vão cada vez mais se reeditando, vai ganhando espaço, foi o próprio Marcelo Cortella falou. E ele falou, se aproxime das pessoas idosas. Ele falou, por quê? Porque as pessoas idosas, além de reaprender, eles têm um diferencial que é o tempo, que é a experiência. É porque o que é velho não tem mais utilidade, né? Valor, se está velho, está obsoleto. E ele falou uma coisa interessante, tem gente com 30 anos já velha aí, que formou, já não pega, não faz uma pós-graduação, não faz, se encosta, falando, não preciso mais saber nada, e aí vai. E aí também, vamos só lembrar uma coisa, porque é muito importante falar sobre isso, a qualidade do que você está estudando. E como você está estudando. Sim. Porque a gente tem muito conhecimento superficial por aí. Então, acho que a gente precisa se aprofundar mais também no que a gente está estudando. E lembrando que a capacidade cerebral que nós temos, ela é imensa. Beleza. Então, não se subestimem e não se paralisem. Maravilha! Minha amiga, muito obrigado. Né? Eu queria agradecer, né, a Regina Macedo aí por estar compartilhando seus ensinamentos, sua experiência com a gente. E aí eu deixo para você, né, uma reflexão do brigadeiro William Cohen lá, né, da Força Aérea Americana, que fala assim, toma conta da sua equipe, que sua equipe vai tomar conta de você. Então, abração, gostaria de agradecer muito para você, é uma oportunidade muito boa. Eu acho que a gente que tem essa veia de educador, de professor, essas oportunidades são maravilhosas, né? Para a gente tocar o coração das pessoas. E queria deixar meu contato, quem quiser fazer contato comigo, pode me encontrar no LinkedIn pelo meu nome completo. Eu sou Regina Gláucia Macedo dos Santos. E vou deixar meu telefone também, se alguém quiser mandar o toque no WhatsApp. É o 27 99746 0074. E eu gostaria mais de uma vez de lembrar que você está no caminho certo e que eu te admiro profundamente, porque você fala das possibilidades infinitas que nós temos de alcançar resultados. Isso é maravilhoso. Meus sinceros agradecimentos e parabéns para você, Eliomar. Eu que agradeço mais uma vez, minha amiga, pela sua participação, tá bom? Muito obrigada. Time, forte abraço, beijo no coração e até o próximo podcast do EDEC, Escola de Desenvolvimento de Habilidades e Educação Comportamental.